Para que haja concentração, para que haja atenção, é necessário 3 elementos: o objeto a ser percebido, o observador que percebe o objeto e o trânsito entre o objeto e o observador. Esse último quase ninguém considera, como se ele não fosse importante, mas sem o trânsito não tem objeto, não tem observador. Só tem um objeto porque tem alguém olhando para ele, né? E se tem alguém olhando para ele, existe um observador. O observador só existe porque tem um objeto diante dele, diante da atenção dele. Do contrário, não existe nem objeto e nem observador. Isso está claro? Então, a conexão entre esses 2 elementos é o que nós chamamos também, lembra? De pensamento, né? Pensamento é a conexão de ideias, pensamento é a conexão de núcleos mentais, pensamento é a conexão de objeto e observador. Tá? Então, qual é a finalidade da concentração? Afinar, integrar, unir o objeto e o observador. Os 2 precisam se tornar uma coisa só. Quando esse fenômeno ocorre, né, óbvio, o pensamento ele deixou de ser relevante. O objeto e o observador estão juntos. Mas agora, nesse momento, não é mais racional. Não é mais uma atividade cerebral. Podemos entender assim, né? Vai ser louco isso que eu vou dizer agora, mas já é uma atividade supracorpórea, extrasensorial e transcendental, porque a meditação é um desdobramento para uma etapa seguinte, para uma dimensão superior, para um outro nível de consciência que não está atrelado ao cérebro, não está atrelado ao corpo. O objeto está, o observador está, o pensamento está, mas o resultado da junção desses elementos faz com que você, aí é o eu mais autêntico, né? Uma camada desse eu, que é mais sutil, se desdobre naturalmente para a meditação. É como se fosse um empurrão. Você está lá na beira do precipício, fisicamente, né? Cara, se eu pular aqui eu morro, eu caí, né? Mas é como se de repente viesse um empurrão, mas só que você não cai. Você vai voando, você sai. É claro que isso é uma metáfora sobre a ideia aqui que ocorre na meditação, né? Fisicamente eu cairia, óbvio. Mas eu não estou falando do corpo físico agora, né? Já do corpo mental. Né? É quando a mente transcendental se manifesta. E qual que é a finalidade, portanto, dessa mente transcendental se manifestando na meditação? Acessar o nosso eu mais profundo, o eu verdadeiro, na verdade. Não é o eu narrativo, não é o eu abstrato, o eu cultural, é o eu verdadeiro. O eu eterno, né? Aquela chispa do absoluto, chamado de Purusha, no Sankhya, ou de Atman, também está presente nos Yoga Sutras, que é a sua alma. Você quer acessar aquilo, né? E essa alma, esse eu verdadeiro, ele é uma continuidade, ele é algo inalterado, é algo imutável, né? Eu sempre dou esse exemplo, repito sempre, né? É como você ouvir uma melodia e do começo ao fim dessa melodia é o que chamamos de vida, mas para que a melodia seja apreciada e produza uma espécie de satisfação sensorial, ela precisa ter uma espécie de ritmo ali também. Então o ritmo dessa melodia é a sua alma. Então na meditação queremos acessar o ritmo da vida, podemos entender assim. Aquilo que é estável, aquilo que é imutável, aquilo que é independente do corpo físico, dos seus medos, das suas certezas, dos seus valores, independente de tudo isso. Naquele ponto, isso o eu físico, né? A mente narrativa, a mente social, ela não tem a menor importância. Ela nem está presente ali, inclusive. Né? É o eu mais profundo que se manifesta ali. Então, ali você está em meditação. Quando o Patanjali ele fala que meditação é o exercício de si mesmo, e ele define exatamente assim,
É justamente, é o seu eu mais autêntico sendo exercitado, sendo praticado, né? O que é uma prática? Uma prática é aquilo que, através do movimento, te leva ao domínio de uma determinada faculdade, né? O movimento pode ser físico, pode ser mental, pode ser espiritual, pode ser intelectual, é movimento. Prana é movimento. Prana também é pensamento, né? E aquilo produz alguma habilidade, alguma faculdade, alguma evolução, alguma aquisição, né? Que até então você não tinha. A prática tem essa finalidade. Gerenciamento do que se tem e conquista daquilo que não se tem, tá? Então, a prática do dharana, né? Seja ela qual for, ela tem por objetivo remeter o seu eu a esse estado de dhyana, que é o terceiro componente, D-H-Y-A-N-A, dhyana, que é a ideia de meditação. E a meditação aqui para o yoga é o seu eu se manifestando. Lembra o eu verdadeiro? É o eu contando a história para você. É o eu falando de você mesmo. Como é que eu vou ficar sem esse eu? Não tem como aniquilar esse eu, né? É uma estrutura metafísica diferente. A visão que nós temos aqui na prática, não só da meditação no yoga, mas praticamente de todas as culturas religiosas monoteístas, né? E algumas politeístas também. Tem uma profusão maior de deuses e tal. Porque é uma linguagem, né? Vocês têm que entender que a linguagem religiosa, ela é uma linguagem simbólica também. Ela faz parte do imaginário, faz parte do mítico, faz parte da necessidade humana do verbo crer. Compreende, né, um aspecto extremamente importante da mente humana. A mente, quero dizer aqui, é o conjunto. Lembra que a mente é muita coisa, que a gente já falou na Yoga Sutras. Temos vários núcleos mentais, várias ideias. Temos essa mente... essa mente física, carnal, temos uma mente cultural, temos uma mente social, temos uma mente sagrada, temos uma mente transcendental. São muitas mentes que formam a grande mente, o Mahasita, né? O Mahamana, Maha de grande, Sita mente, Maná também significa mente. Então, é claro que quando nós estamos muito atrelados ao materialismo, ao utilitarismo, nós desenvolvemos mais as mentes carnais, né? As mentes culturais, as mentes narrativas, as mentes sociais. A gente não consegue desenvolver as mentes de transcendência, que são as mais importantes. Lembrando que essas mentes, elas dialogam entre elas justamente para conectar o corpo físico com a alma. As mentes, elas funcionam ali como uma espécie de lobista, né? Entre o corpo e a alma, de conexão mesmo. E os pensamentos vão ajudando a estabelecer adequadamente esses diálogos, né? Então, na prática da meditação yogi, nós vamos despertar e desenvolver as mentes que estão atreladas ao nosso corpo subjetivo, nosso corpo astral, nosso corpo transcendental, né? Melhora as mentes narrativas, culturais, sociais, melhora, claro. A gente vai ter uma leitura mais apropriada, porque vai ter um jorro de informação, de comunicação entre as várias mentes diferentes, né? Então, em Dharana, portanto, todos os elementos de treinamento ainda não é meditação. Muita gente confunde Dharana com meditação. Sente-se e se concentre na respiração para você meditar. Veja bem, sentar-se e se concentrar na respiração é dharana, não é meditação. Sentado ouvindo o professor narrando um cenário, conduzindo uma meditação, não é meditação, é dharana, é concentração. Meditação é quando cessa a narrativa. Meditação é quando cessa o diálogo. Meditação é quando cessa a necessidade de objeto e observador. Entende? Então, a gente pode utilizar vários elementos de treinamento de concentração para que em algum momento não sabido o cérebro se desdobre para meditação, né? É fácil fazer isso? Não.
Por que que não é fácil? É fácil por um lado, é fácil porque você tem todas as ferramentas para poder acessar esse fenômeno, mas não é fácil porque todas essas ferramentas para acessar esse fenômeno estão contaminadas, estão sujas. Muita informação, muita ilusão, muito desejo, muito medo, muita frustração, muita certeza errada, enfim, tem tanta coisa. Então a gente precisa limpar essas ferramentas, esses veículos, para que eles trabalhem melhor, né? Para que as ferramentas funcionem adequadamente. Então todas as técnicas de Dharana começam lá no Pratyahara. Pratyahara também está desenvolvendo concentração, né? É uma pré-concentração. Pratyahara é um elemento anterior, mas já está ali desenvolvendo elementos de concentração. É que no Dharana é mais preciso. Então, se uma mente não estiver focada, presente, concentrada, não tem como entrar em meditação. Só se você nasceu um ser iluminado, que é provável também. Como já houve muitos e existem na história, e até hoje entre nós há muitas pessoas que já nasceram com determinadas habilidades que conseguem entrar em estados mediúnicos, meditativos, transcendentais com muita facilidade. E o mais louco, né? Sem ter tido treinamento algum nesse sentido, sem ter que se esforçar para isso, já é do indivíduo, né? Nós temos, e é mais fácil perceber isso dentro de linhas espirituais ou religiosas. Acontece também dentro da ciência, acontece também dentro da filosofia, acontece nas artes, acontece em todos os campos. É que como as pessoas têm um outro olhar sobre determinados fenômenos, não associam esses fenômenos a fenômenos paranormais ou extrasensoriais, a outras cositas, né? Mas nas linhas espirituais é mais comum, porque já existe empiricamente, né? Não só a ideia, mas o entendimento que essas coisas acontecem com pessoas que estão associadas a práticas religiosas, a práticas espirituais. Então a meditação para Patanjali é um exercício espiritual, ele tem essa conotação, sabe? Não é religião, mas tem uma conotação espiritual. A gente aqui no Brasil teve o Chico Xavier, né? Eu não sou espírita, mas acho muito bonita a obra que o Chico Xavier fez. Os fenômenos que ele acessava são inexplicáveis. A ciência já tentou e, claro que nem vai conseguir, a ciência não explica isso. A ciência está numa outra dimensão existencial, né? Você explica isso em uma outra esfera, em uma outra dimensão, né? Então ele fazia coisas realmente incríveis, de mediunidade, de comunicação com outras dimensões, né, com outros mundos. E realmente muito se provou que era verdadeiro do que ele falava, no que ele expressava, ou seja, as conexões que ele estabeleciam eram verdadeiras, mas não se tinha ali como comprovar isso. Mas são práticas meditativas. Ou seja, ele é um cara que entrava nesse estado meditativo proposto por Patanjali com uma certa facilidade, desde a infância, né? E há uma infinidade de pessoas com essa capacidade. Então, como nós somos meros mortais, não somos X-Men, a gente tem que treinar bastante para poder desenvolver isso também, né? Para poder chegar lá. Em Dharana, portanto, nós vamos trabalhar também com basicamente 3 elementos, tá? Existem outros? Existem, mas essencialmente nós temos 3 elementos. Nós temos yantra, nós temos mantra, nós temos tantra. Yantra, Y-A-N-T-R-A, significa símbolo, né? Mantra significa vocalização, né? Reverberação, né? E Tantra significa conhecimento, tá? Nós temos outra palavra para conhecimento também que é Vidya. Existem outras, mas Tantra uma palavra para conhecimento empírico, conhecimento dos antigos, aquilo que é passado de uma geração para outra. Vidya é mais genérico, conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual, conhecimento contemporâneo, enfim, também é conhecimento. Primeiro, yantra, como a própria palavra já enuncia, é você se concentrar em um símbolo, qualquer símbolo. Não tem uma obrigatoriedade. Eu me lembro, quando eu comecei a praticar yoga, os primeiros professores diziam, não,
é obrigado a se concentrar no Om. O Om é o símbolo maior de todos os yantras. Isso para uma determinada linha do yoga. Já para uma outra linha do yoga, ele dizia, não, você é obrigado a se concentrar no Sri Yantra. Sri Yantra é o senhor dos símbolos. O Om é o traçado em Devanagari, que parece aquele 30, né, e tal. O Sri Yantra é aquela figura geométrica que tem uma espécie de um quadrado com 4 janelas e triângulos, um triângulo para cima e para baixo, ele vai se multiplicando, né, como se fosse uma visão tridimensional. Aquilo é um Sri Yantra. O Sri Yantra é o senhor dos símbolos, né? Esses dois símbolos realmente são muito poderosos, muito antigos, muito praticados dentro do hinduísmo. Então, o hindu, quando nasce lá na Índia, lembrando que para ser hinduísta, o hinduísmo é uma religião étnica e territorialista. Ou seja, para ser hindu você tem que nascer na Índia e viver na Índia. Se você nasceu lá e saiu da Índia sendo hindu, você não é mais considerado hinduísta. Então, o estrangeiro também, mesmo que vá morar lá, não pode ser considerado hinduísta. Mas é claro que eles abrem exceções e tal, mas tradicionalmente é isso. Então, dentro do hinduísmo, o Om ele tem várias interpretações, desde o princípio de tudo, como Big Bang, a Deus, o corpo reverberante de Deus. Então, realmente é o símbolo mais utilizado em todas as práticas meditativas, religiosas e ritualísticas da Índia. O Sri Yantra é mais específico da comunidade yogi, e para ser mais específico ainda, da comunidade tântrica, que foi responsável pela manutenção dos Yoga Sutras de Patanjali pela história. Sem os tântricos, muito provavelmente os Sutras de Patanjali não seria conhecido hoje em dia, tampouco